Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês mais uma opção de bolo recheado. Dessa vez é no sabor de choconinho, é um dos sabores que mais vende e um dos sabores mais queridinhos dos clientes. Esse bolo é ideal para vocês que querem fazer para aniversários, festas ou até mesmo para vocês que querem vender ele em fatias, que tem muito lucro e muita saída também, tá bom? Nesse vídeo eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês. Espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo. Então vamos começar com a massa do bolo. Aqui na batedeira eu estou colocando 4 ovos, vou colocar também uma xícara de açúcar, o tamanho da xícara que eu estou usando é de 240 ml. Vamos bater aí por aproximadamente uns 7 minutos, ou até que dobre de volume e fique bem esbranquiçado, tá? É muito importante, pessoal, que vocês não usem ovos gelados, tá bom? Tire um tempo antes da geladeira para depois usar. Depois desse tempo, eu vou desligar aqui a batedeira e vou começar a acrescentar os outros ingredientes. Eu fiz uma mistura de farinha de trigo com chocolate em pó. A quantidade que eu coloquei foi 2 xícaras de farinha de trigo e meia xícara de chocolate em pó. Estou usando chocolate 50% cacau, mas vocês podem usar um da sua preferência, tá bom? Vou sempre passando assim pela peneira aos poucos e vou mexer muito bem. Em seguida, vou intercalar também com meia xícara de água, tá? Em temperatura ambiente mesmo. Mas se você não quiser usar água, você pode substituir por leite. Eu prefiro água porque a massa ela fica muito mais leve e muito mais fofinha, tá bom? Vou acrescentar aí novamente o restante do chocolate em pó e a farinha de trigo e depois sim eu coloco a água, tá? Agora eu vou mexer aqui muito bem e somente por último que eu coloco o fermento em pó. Eu sempre gosto de usar por último, pessoal, mas se você tiver uma farinha de trigo já com fermento, pode ser também, tá? Depois de mexer assim muito bem, eu venho com uma colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo, coloquei aí e vou mexer novamente. E agora eu termino de mexer muito bem aí com o auxílio da espátula. E se você quiser usar essa massa, pessoal, numa forma redonda, vocês podem usar a forma de 20 centímetros de diâmetro e 10 de altura, tá bom? Então, aí depois de mexer muito bem, a minha massa ficou assim, com esse resultado. Agora eu vou transferir para uma forma, pessoal, que essa forma é conhecida como forma de pão. Ela tem 30 centímetros de comprimento e ela tem 10 centímetros de altura, tá bom? Para vocês saberem a medida certinha para essa quantidade de massa que eu estou usando. Eu untei essa forma com desmoldante, tá? Mas vocês podem untar com margarina, farinha de trigo ou pode apenas usar um papel manteiga aí no fundo que vai dar certo também. Então, agora eu vou transferir a massa aí para esta forma e vou levar para o forno em 180 graus, não coloque mais do que isso, tá bom? Por aproximadamente uns 40 minutos, mas como eu sempre falo aqui em todos os vídeos, isso depende de cada forno, então é muito importante que você faça aquele teste do palito ou com uma faca. Se sair completamente limpo, é porque a sua massa já assou completamente e aí você pode tirar do forno, tá bom? O resultado da minha massa, depois que eu tirei do forno, ficou exatamente assim. Eu deixo ela esfriar por completo, pessoal, para depois cortar, tá? Depois que eu cortar, eu vou mostrar o resultado dela por dentro para vocês. Vamos fazer agora o nosso primeiro recheio, que vai ser o de leite ninho. Aqui na panela eu estou colocando uma caixa e meia de leite condensado. A caixa que eu estou usando é a de 395 gramas. Em seguida, coloquei aqui 6 colheres de sopa de leite em pó, estou usando leite ninho. Vou mexer muito bem primeiro, até que esse leite em pó, ele venha dissolver completamente no leite condensado. Depois que dissolver assim completamente, nós vamos colocar aqui 2 caixinhas de creme de leite e cada caixinha dessa contém 200 gramas. E agora, por último, eu vou colocar aqui 50 gramas de chocolate branco, estou usando chocolate nobre. Em seguida, vamos levar o fogo, nesse momento também, como eu sempre falo, coloque o fogo do médio para o baixo para não queimar o seu recheio. E é muito importante que você não pare de mexer por um segundo, tá? Vá mexendo até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês.
E o ponto certo, pessoal, do nosso recheio, para ficar um recheio bem firme, é exatamente esse aqui. É quando você levanta a sua espátula, o seu recheio precisa cair em pedaços, ele precisa cair em blocos, tá? Esse é o ponto certo do recheio. Chegando nesse ponto, pode desligar o seu fogo e você vai passar para um recipiente da sua preferência. É muito importante que você cubra o seu recheio por cima com um plástico, pode ser um plástico filme ou um plástico limpo da sua preferência, em contato com o seu recheio. E é muito importante também que você deixe ele esfriar em temperatura ambiente, tá bom? Enquanto isso, vamos fazer o nosso recheio de chocolate e aqui na panela também eu vou colocar 1,5 caixa de leite condensado, é a mesma medida, a caixa de 395 gramas. Em seguida, vou colocar aqui 5 colheres de sopa de chocolate em pó e também estou usando chocolate 50% cacau, mas vocês podem usar um da sua preferência. Repito o mesmo processo, mexendo muito bem aí os dois ingredientes até que o chocolate em pó ele venha dissolver assim, completamente no leite condensado. Em seguida, vou colocar aqui também 2 caixinhas de creme de leite e cada caixinha dessa contém 200 gramas. E lembrando, pessoal, que a quantidade de recheios que eu estou usando aqui é devido ao tamanho da forma que eu estou usando, tá bom? Agora, por último, eu vou colocar aqui 50 gramas de chocolate ao leite, esse chocolate também é nobre, tá? Em seguida, vamos levar ao fogo, repetindo o mesmo processo do primeiro recheio. É importante que vá mexendo sem parar, com o fogo do médio para o baixo para não queimar. O ponto desse recheio também é o mesmo processo do primeiro, pessoal, você precisa ir mexendo sem parar. Quando ele chegar numa consistência que você levanta a sua espátula e o recheio ele começa a cair em pedaços, em blocos, esse é o ponto certo, que é exatamente esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora. É muito importante que você não desligue o fogo antes desse ponto, para que o seu recheio ele não venha vazar, ele não fique mole e sim bem consistente, tá bom? Então, chegou nesse ponto aqui de cair em pedaços, em blocos, pode desligar o fogo e repita o mesmo processo, passando o seu recheio para um recipiente da sua preferência. E é importante também que cubra com plástico por cima do seu recheio, em contato, e aí você tem que deixar esfriar também em temperatura ambiente, tá bom? E agora eu vou mostrar aqui o resultado para vocês da massa do bolo. Aqui eu já cortei, pessoal, para o vídeo não ficar mais longo ainda, tá? Eu cortei 2 vezes para ficar assim com 3 camadas de bolo. E esse é o resultado da massa por dentro. A massa fica super fofinha. Vale muito a pena vocês fazerem. Para quem tem dúvida, essa massa é uma massa de pão de ló, tá bom? Então esse é o resultado aí por dentro. Agora eu vou mostrar para vocês também aqui o resultado dos recheios depois que esfriou completamente, tá? É importante que deixe esfriar completamente antes de você rechear o seu bolo. Aqui é o recheio de chocolate, o brigadeiro de chocolate ficou assim com esse resultado. Observe o brilho, pessoal, desse recheio. E esse é o recheio de leite ninho, que também ficou bem consistente. E agora vamos partir para a montagem do nosso bolo. Na mesma forma que eu assei a massa do bolo, eu só coloquei um plástico aí. Esse plástico, pessoal, é daqueles que vende no mercado para congelar alimentos, tá? É bem fácil de achar. Começo colocando a primeira camada da massa do meu bolo aí no fundo. Eu vou molhar aqui com uma calda, que é leite condensado com água. No lugar da água, você pode substituir por leite, só toma muito cuidado que a validade diminui, tá? Já que o leite ele azeda mais rápido. A quantidade de calda que eu estou usando aqui em toda a receita, eu vou deixar tudo detalhado aqui na descrição do vídeo para vocês. Agora eu peguei aqui o recheio de leite ninho, eu coloquei num saco de confeitar só para ficar mais fácil. Mas se você quiser colocar aí e rechear com uma colher mesmo, também dá super certo, tá, pessoal? É que eu gosto de rechear assim, nessa forma, com um saco de confeitar mesmo, a manga de confeitar. Então, eu coloco todo o recheio de leite ninho aí, essa primeira camada, espalho muito bem com o auxílio da colher. Venho agora com a segunda camada da massa do bolo. Vou prensando muito bem, é importante que você vá apertando muito bem, pessoal, e puxando o saquinho, tá? Pra não ficar por dentro do seu bolo. Vou molhar aqui também com a calda. E venho com o segundo recheio, que é o de chocolate brigadeiro. Também coloquei numa manga de confeitar, mas como eu falei pra vocês, é totalmente opcional. Pessoal, eu tentei achar uma forma aí de ficar melhor pra vocês verem a montagem, tá? Nessa forma. É porque eu gravo ao mesmo tempo tudo sozinha. Eu gravo, tenho que ficar olhando pra imagem ficar boa pra vocês, tá bom? Espero que tenha dado pra ver direitinho e espero também que não tenha ficado ruim aí a posição que eu coloquei aí, a forma pra vocês verem, tá? Espalhei muito bem com a colher, venho agora com a última camada do bolo.
Vou prensando assim muito bem com as mãos, né? Apertando muito bem, como eu falei, vai sempre puxando esse saquinho. Finalizo molhando muito bem essa última camada de bolo com a calda. Em seguida, aqui com esse mesmo saquinho, eu vou fechar muito bem, embalando muito bem o meu bolo. Se precisar você colocar outro saquinho por cima, você coloca. O importante é embalar muito bem o seu bolo antes de levar para a geladeira, tá? E você vai levar por no mínimo 8 horas. Ou se você quiser fazer como eu fiz, deixar sempre de um dia para o outro, melhor ainda, que o seu bolo fica muito mais firme, tá? E fica muito melhor aí para decorar. Então, aí depois desse tempo aqui eu vou tirar, pessoal, vou desenformar. E é só tirar esse saquinho aqui na parte de cima, você vem com a bandeja da sua preferência. É só centralizar aí e aí você vai virar. A forma ela sai muito fácil, em seguida é só você puxar o saquinho. E agora é com vocês. Se você quiser fazer esse bolo, como eu fiz, para cortar ele em fatias para vender, aí você já pode cortar fatias, não precisa decorar ele, tá? Se você quiser colocar só nessa parte de cima um brigadeiro cremoso, dá certo também, tá, pessoal? Assim ficou o resultado, então aí você já pode começar a cortar as fatias, se você quiser fazer para vender. Aqui no meu caso, eu resolvi decorar esse bolo, tá? E eu vou decorar com brigadeiro mesmo, que é o mesmo recheio aí que eu usei nesse bolo, tá? Eu só fiz uma receita à parte para decorar, tá bom, pessoal? Então, é a mesma receita do recheio. Deixei esfriar também de um dia para o outro e ficou com essa consistência maravilhosa. Coloquei num saco de confeitar aqui e estou usando o bico aqui 113, é um bico folha da Wilton. Então, eu só vou apertando assim e vou subindo e vai ficando esse acabamento. Vou fazer isso em toda a volta do bolo. Lembrando que aqui é só uma dica de decoração para vocês. Se você não quiser decorar, não tem problema. Se você quiser decorar, inclusive, com chantilly ou outro tipo de cobertura, vai ficar muito bom também, tá? Então, aí eu finalizei com esse acabamento em toda a volta do bolo. Agora, o restante do brigadeiro eu coloquei em outro saco de confeitar. E com o bico 1M eu vou fazer rosas, rosetas em toda a volta aqui do meu bolo. E no meio eu vou finalizar com pitangas. Então, depois de finalizar aí com rosas em volta, agora eu finalizo aqui no meio com pitangas. Observe, pessoal, o brilho desse brigadeiro, fica muito brilhoso e é o mesmo que eu usei no recheio, tá? Como eu falei, só fiz uma receita à parte. Aproveitei e fiz também alguns brigadeiros aqui de chocolate e também de leitinho, seguindo a mesma receita do recheio, tá? Porém, eu fiz a parte só para decorar aqui na parte de cima. Então, eu fui intercalando um brigadeiro de chocolate, um brigadeiro de leitinho e foi ficando assim com esse resultado. Aproveitei para dar um destaque aqui no meu bolo, coloquei alguns morangos, que é totalmente opcional. Cortei ao meio e fui decorando aí de acordo com o meu gosto mesmo, tá, pessoal? Vocês podem fazer uma decoração da sua preferência. E agora, para finalizar a minha decoração, eu venho com granulado ao leite aqui na parte de baixo, com uma colher eu vou colocando. Depois eu venho com uma faca e vou subir nesse granulado para ficar com esse acabamento aqui na parte de baixo. E fui repetindo esse processo em toda a volta também do bolo. E agora eu já finalizei e assim ficou o resultado final do meu bolo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito também que vocês façam aí na casa de vocês. Vou cortar aqui um pedaço para vocês verem novamente como ficou o resultado por dentro desse bolo, além de ficar super gostoso, tá? Lembrando que quem for vender em fatias, vocês cortam menor, um pedaço menor do que esse que eu cortei, tá, pessoal? Esse bolo, ele rende de 10 a 12 fatias para vender, tá bom? Sugestões de valores eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, mas lembrando que depende de cada região e vou deixar também a validade desse bolo para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, espero muito que vocês tenham gostado e se você gostou, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com os seus amigos também, para que esse vídeo venha alcançar outras pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar aqui embaixo o sininho das notificações, porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!